Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Goiás em Ação. Estamos ao vivo nesse momento, aqui pelo nosso canal, para falarmos com o Dr. Márcio Silva a respeito do tema que parou o estado de Goiás. O Brasil, voltam-se as atenções para o nosso estado, pois, de acordo com uma decisão judicial, Ronaldo Caiado estaria inelegível antes mesmo de chegar a 2026. Dr. Márcio Silva, seja bem-vindo. Muito obrigado, né? E que notícia, hein? Tá pegando fogo na cidade. Meu amigo fofinho, tem que ficar atento com as regras, né? Com todo o regramento da Justiça Eleitoral para não acontecer situações como esta, né? Esse processo ele foi encabeçado pelo PL, o partido que foi opositor ao candidato do Ronaldo Caiado, Sandro Mabel, nas eleições municipais agora de 2024, e eles ajuizaram essa ação que chegou a essa decisão. Como que ocorreu esse entendimento da juíza, doutor? Enfim, fofinho, o que acontece? A defesa bem embasada, eles usaram quais argumentos, né? Os crimes eleitorais praticados por conta do governador Ronaldo Caiado ter usado o palácio para atos de pedir voto de campanha, né? Eles anexaram imagens na ação de investigação e a juíza entendeu, de acordo com a Justiça Eleitoral, que deveria ser cassado o mandato, o possível mandato, né, do Mabel e a inegibilidade do governador Ronaldo Caiado. Doutor Márcio, explica para a gente, que está nesse momento atentos a essas informações, a respeito, por exemplo, da residência de Ronaldo Caiado. Em tese, a residência dele seria o Palácio das Esmeraldas. Ele, no caso, receber ali os seus correligionários políticos no meio de uma campanha se enquadraria como um crime eleitoral de fato, ou essa tese pode cair na segunda instância? Tudo é possível, né? Na Justiça Eleitoral há sim entendimentos contrários e a favores. Mas pelo que eu analisei e acompanhamos, né, que todo município aqui, todo o estado de Goiás acompanhou esse momento da protocolação da ação e todo esse resultado que se decorreu até hoje. Mas o que acontece nesse sentido é que, de fato, lá é público, não poderia ser usado como forma, e nem o Caiado poderia ter se posicionado naquele ambiente como forma de pedir apoio para o Mabel, o que foi colocado nos autos. Enquanto essa decisão não é recursada, o que acontece agora? A segunda chapa mais votada assume ou novas eleições são acionadas pela Justiça? Então, de acordo com o Código Eleitoral, para ser mais específico, o artigo 224 do Código Eleitoral, quando acontece uma cassação de um mandato, no caso, aos moldes do que está acontecendo em Goiânia, né, é chamada uma nova eleição no prazo de 20 a 40 dias da decisão, caso seja recorrida e não seja procedente, e continue com essa mesma defesa. Então, seriam novas eleições no prazo de 20 a 40 dias. E em caso de uma nova eleição, doutor, a chapa poderia participar do União Brasil ou não? Se eles conseguirem ficar quite com a Justiça Eleitoral até o prazo, sim, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E a inelegibilidade de Ronaldo Caiado? Meu amigo. Magiando 2026, porque a corrida já começou para 2026, as articulações já estão a todos os vapores por aí, pelos estados brasileiros, principalmente aqui no nosso estado de Goiás. Recentemente, o Ronaldo Caiado esteve na Jovem Pan falando da sua bandeira maior, que é a segurança pública, e agora ele é pego com uma decisão da juíza do Tribunal Regional Eleitoral, que traz aí uma inelegibilidade além da derrubada da chapa de Sandro Mabel, que foi o seu candidato. Uma decisão bem fundamentada da juíza, ela foi muito corajosa, né, em observar e aplicar a letra fria da lei, no caso em específico. Só que para o Caiado, nessa situação, é algo que complica na corrida presidencial, né? Porque agora ele precisa reverter essa decisão de inelegibilidade para essas próximas eleições. Caso ele não consiga, ele não vai conseguir se manter nessa disputa para 2026, né? Mesmo tendo feito um trabalho incrível pela segurança pública no nosso estado, que é algo inegável, assim, não só nós que vivemos aqui, mas outros de outros estados elogiam, mas a realidade é que existem regras eleitorais e essas regras eleitorais precisam ser seguidas e cumpridas.
E se, caso não seja, é preciso ter a aplicabilidade da lei. Foi o que a juíza entendeu e assim o fez. Estou conversando aqui com o Dr. Márcio Silva, ele que se destacou em 2024, foi destaque, inclusive, reconhecido pelo nosso portal Goiás em Ação, pois trouxe aí diversas polêmicas à tona, inclusive a derrubada de chapas lá em Aparecida de Goiânia, dando suporte aos candidatos que acionaram, inclusive, uma investigação judicial. Doutor, então, com toda essa sua experiência, todo esse know-how, você acredita houve sim um crime eleitoral? A juíza de fato está correta ou ela foi apenas ali na onda de um processo aberto pela chapa opositora? A pergunta, acho que não deve nem ser feita para mim, né? Acho que todo mundo que acompanhou é só se perguntar. De fato, o Ronaldo Caiado se posicionou em apoiar o Mabel, tanto lá quanto em outros espaços públicos? Eu acredito que sim, todos presenciaram. E se assim o fez, a lei precisa ser cumprida. E a juíza, embasada na lei, fez ela ser cumprida. Então, para eu entender, o Ronaldo Caiado, a persona Ronaldo Caiado, não poderia declarar apoio aberto ao candidato Sandro Mabel? Enquanto governador e principalmente em órgãos públicos, não. Então, nessa tese também, a chapa de Adriana Cosse também teria que seguir o mesmo esquema da inelegibilidade por conta do pedido de voto que teve pelo Luiz Inácio Lula da Silva. O poder pedir de forma individual, ela é possível, mas ela não pode ser feita em órgãos e espaços enquanto governador, enquanto você estiver vestido o terno de governador, ele não poderia, em atividades governamentais, ele não poderia pedir voto. Então, o que pesou aqui, para ficar bem claro, é o espaço Palácio das Esmeraldas, aquela reunião que teve com articuladores e líderes políticos, no meio de uma campanha eleitoral municipal. Onde o Gaia estava liderando as pesquisas. Alterou o resultado da eleição. O posicionamento e apoio do governador nesse sentido. Então, eu acredito que sim, foi bem aplicada a lei. E a partir de agora, o que esperamos? O que esperar tem um prazo recursal, onde a equipe, o corpo jurídico tanto do Ronaldo Caiado quanto do Mabel tem para se posicionar. Acredito que até 48 horas, né? Acho que daqui a 48 horas vamos ver qual vai ser o posicionamento da defesa e vamos aguardar novas decisões, né? Novas decisões. Goiás protagoniza um cenário de polêmica em seu ambiente político. Além disso, também chapas de vereadores na Câmara Municipal de Goiânia também podem cair. Isso é você que está dizendo. Eu fiz uma pergunta. Tem suspeitas de casos de fraudes à cota de gênero em Goiânia também. Inclusive, eu trago em primeira mão, e vamos marcar até, inclusive, uma entrevista com ele, com o Leandro Sena. Ele afirmou nos corredores da Câmara Municipal de Goiânia que ele vai assumir. Ele foi o quarto colocado do Solidariedade, não assumiu as eleições por diferença de 8 votos em relação ao terceiro colocado, que foi o vereador reeleito Elton Lemos, e ele me disse que há, sim, investigação já em andamento a respeito da fraude em cota de gênero também em Goiânia, repetindo o que a gente acompanha em Aparecida de Goiânia. Eu preciso também deixar claro, né, que a ação de investigação judicial eleitoral que cabível, né, a uma situação como essa, ela só pode ser protocolada até antes da diplomação, que se chama AIGE. Posterior à diplomação, não há o que se falar em ação de investigação judicial eleitoral. Então, o prazo, ele está sendo curto, né? O prazo legal para a diplomação é o dia 19 de dezembro. Claro que municípios podem antecipar, não sei se de Goiânia é o caso, mas o prazo final é 19, de acordo com a lei, para todas as diplomações de Goiânia e do Brasil. Então, se não protocolou uma AGE até o dia 19 ou até a diplomação, esquece. Esquece, porém, ainda tem outro remédio jurídico. A juridicidade e seus remédios. O que seria esse remédio? Dá só um gostinho, só umas gotinhas dele para nós. Seria a AIME, a ação de investigação de mandato eletivo. E essa também tem prazo para ser protocolada. Ela pode ser protocolada até 15 dias pós
a diplomação. Então, até mesmo a AIME tem um tempo estimável para ser protocolada. E depois da AIME, não há o que se falar mais nas eleições, não há mais o que se denunciar nas eleições municipais de 2024. Doutor Macedo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Goiás em Ação, dizer que os nossos microfones, as nossas câmeras estão abertas. Faça as suas considerações e acrescente o que tem de acrescentar ou não. E minhas considerações Mas eu queria dizer que, desde o início, não sei se você acompanhou, acho que foi até contigo mesmo, Fofinho, eu havia dito que essas eleições seriam as eleições mais judicializadas Sim, você falou da história de Goiás, do Brasil. E assim estamos vendo, se concretizando mais uma situação, né? E assim, é importante que seja judicializada mesmo, é importante que seja observado. E essas regras elas precisam ser cumpridas para garantir, né, o processo democrático de direito e a igualdade de oportunidade na disputa desse processo eleitoral. E assim, eu vejo com bons olhos todas essas movimentações judiciais, onde juízes tenham coragem de se posicionar diante da lei, né, com medo, sem medo da repercussão social, e sim com a rigidez e a aplicabilidade da lei. E assim espero que continue. Mais informações você acompanha com a gente no nosso portal de notícias, goiasemeação.com.br.